vamos chamar aqui o Afrânio, né, nosso convidado dessa noite, que vai nos trazer o estudo. Bem, meus irmãos, muito boa noite. É um prazer, né, retornar aqui para conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Eu tenho que me posicionar aqui em algum lugar. Desculpe aí se vou ficar na frente de alguém. Mais para cá? Tá bom aqui? Tá bom, não posso sair daqui? Tá legal. Bom, pessoal, bom, antes de propriamente adentrarmos no tema do nosso estudo da noite de hoje, vocês estão vendo aí uma projeção aí no quadro, né? A Terra pequenininha lá, que a Terra é aquele pontinho pequenininho lá, né? E a Terra vai sumindo aí quando os outros astros vão sendo colocados. Ela vai aparecer daqui a pouco aí, acho que na próxima amostra, ela vai aparecer em primeiro plano e depois ela vai ficando pequenininho. Olha ela aí. Linda a nossa Terra, né? E depois vai entrando a Lua, que é menor que a Terra, vão entrando os diversos planetas, e a gente vai podendo fazer uma comparação do nosso planeta com os demais astros. E no final vocês viram que a Terra praticamente desaparece. Tão pequenininha, né? E nós somos, muitas vezes, tão pretensiosos, achando que nós somos o centro do universo, né? Nós somos mera poeira de estrelas aí dentro do universo. Mas falar um pouquinho sobre os cursos, né? Nossos cursos, esse aí é o tema do nosso estudo de hoje. Nossos cursos começam sempre no início do ano. Sempre no início do ano, sempre no mês de março. E se prolongam até novembro, dezembro. Então, aqueles que quiserem ingressar nos cursos agora não vão poder entrar nessas turmas porque elas já estão em andamento. Algumas estão com bastante gente, outras estão com menos, mas todas as turmas estão sobrevivendo, né? Nós temos aí cerca de 150 inscritos. Então, os cursos estão indo bem. Agora, quem chegou agora e quiser estudar, nós vamos iniciar nessa sexta-feira, amanhã, portanto, às 8 horas, um curso de introdução à doutrina espírita, que é um curso com temas estanques. Esse curso vai ficar de agora até o final do ano. Então a pessoa vai estudando, vai se familiarizando com a doutrina. Quando chegar no ano que vem, ela ingressa num dos livros da doutrina espírita. Se estiver chegando agora a doutrina espírita, vai ingressar no livro dos Espíritos. Se já tiver algum conhecimento, já tiver feito o estudo do livro dos Espíritos aqui ou em outra casa, vai ingressar num outro livro. Então, resumindo aí o que a Maria Márcia falou, o esquema que a gente implantou é esse. Não há condição da gente iniciar a turma agora, porque senão a turma vai ficar sempre no meio do ano e a gente vai ter dificuldades para manter essas turmas, depois multiplicar outras turmas para esses alunos de meio de ano. Então, a gente precisa ter esse tipo de curso que vai cumprir aí de agora até o final do ano. Então, quem estiver interessado, será muito bem-vindo. Não precisa nem se inscrever, é só vir aqui sexta-feira à noite e procurar o Carlos ou o Bruno, né? O Carlos ou o Bruno. O Bruno é um jovem e o Carlos tem um pouco mais de idade, mas também ainda jovem, os dois é que estão conduzindo essa turma. Tá bom? Bem, formação dos seres vivos. É esse o tema que me pediram para falar na noite de hoje. Então, é um tema extraído do Livro dos Espíritos. Para quem ainda não conhece a capa nova do Livro dos Espíritos, da FEB, é essa aí. Bem, eu fui colocando algumas anotações aí, aliás, muitas, porque o tema é bastante rico, né? Fui também intercalando com algumas gravuras aí, para vocês conhecerem algumas personalidades. O que a gente compreende, né, desse estudo é isso aí. A doutrina espírita, ela conclui que já pré-existia a vida antes da formação do nosso planeta. Então, isso serve para tirar qualquer presunção que alguém possa ter, né, de que a vida tenha se iniciado aqui.
Nós vamos ver que existem teorias, inclusive, sobre como a vida surgiu aqui, teorias científicas. E a doutrina espírita vem justamente confirmar isso aí. Ou as teorias científicas confirmam a doutrina espírita, o mais correto é isso, porque as teorias são mais recentes. E a doutrina, isso é de 1857, né, o Livro dos Espíritos é 18 de abril de 57. Em 1857, então, a doutrina espírita já dizia que antes da formação do planeta já existia vida no universo. Nós não somos, portanto, privilegiados, no sentido de que a vida se iniciou aqui, né? De que os primeiros espíritos vieram para cá. Isso é uma coisa até lógica. Se a gente, continuando o estudo da doutrina espírita, a gente vai perceber que Jesus é o governador espiritual da Terra, e quando o planeta estava sendo formado, né, se desprendeu daquela nebulosa inicial, naquele fenômeno que nós vamos chamar que é chamado pela ciência de Big Bang, né? Aquela grande explosão. Então, a massa incandescente que vai ser o nosso planeta, nesse momento aí, Jesus já aparece. Jesus já aparece para ser encarregado de ser o governador espiritual da Terra. Então, se já existe um espírito da magnitude de Jesus, é porque já existia vida. Então, a doutrina espírita, ela simplesmente vem confirmar o que a ciência hoje, ou melhor, vem simplesmente dizer o que a ciência hoje confirma, né? Isso aí é um trecho do Livro dos Espíritos, questão 48. Segundo ela, os nossos cálculos relativos à época do aparecimento do homem e dos seres vivos na Terra são todos quiméricos, quer dizer, fantásticos, né? Porquanto não podemos precisá-la. Então, a gente não tem como precisar, ainda hoje, o momento exato em que a vida surgiu na Terra. A pesquisa científica ainda não chegou a uma conclusão definitiva. Vocês podem ver que, de vez em quando, aparece uma notícia nova. Descobrem um fóssil, descobrem um esqueleto mais antigo do que o outro, descobrem que a vida começou antes do que, inicialmente, a vida, o ser humano, pisou na Terra, né? Surgiu na Terra, antes do que a ciência até então estabelecia, né? A pesquisa até hoje não chegou a uma conclusão. Na questão 43 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim, no começo tudo era o caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo, né? Então os seres vivos foram aparecendo, mas isso foi aparecendo não naquele momento em que a nebulosa estava incandescente. A gente, quando estuda a Gênese, né, que é outra obra de Allan Kardec, nós falamos aqui do Livro dos Espíritos agora, né, mas existe a Gênese também, nós vamos ver que existem várias eras geológicas, né? E essas eras geológicas hoje são reconhecidas pela ciência como sendo essas aí, Essa questão 43, então, que falava que o aparecimento da vida era gradual, refere-se a essas eras que nós temos aí. A era arqueozoica, que é a mais antiga, ou pré-cambriana, paleozoico primária, mesozoico secundária, cenozoico terciária e antropozoico quaternária. Aí nós fizemos um gráfico aí, conseguimos um gráfico aí na internet, mostrando aí, mais ou menos aí, de baixo para cima, né? A era pré-cambriana, que é a arqueozoica, né? A mais antiga, né? 570 milhões de anos. Né? Acho que é muito tempo, né? E aí vem a era paleozoica, com os vários períodos, cambriano, ordoviciano, mesozoica, cenozoica, e dentro da cenozoica o período terciário e o quaternário. O homem, o ser humano, só vai surgir lá no quaternário. Olha, vejam só quanto tempo passou, né, até que nós, seres humanos, surgíssemos lá na era quaternária. Né? Quer dizer, nós, não com essa configuração que nós temos hoje, né, que evidentemente nosso corpo físico foi se adaptando, e hoje nós temos uma aparência física bastante diferente da que certamente tínhamos quando habitávamos aqueles corpos primitivos lá da era
quaternária, né? Lá do período quaternário da Era Cenozoica. No livro A Gênese, Kardec faz esse estudo também. O gráfico que eu mostrei é um gráfico de hoje. E Kardec, então, de acordo com o conhecimento científico da época dele, ele traça considerações sobre essas eras, chamando de período primário, de transição, secundário, terciário, diluviano e pós-diluviano ou atual. Esse período primário aí é aquela parte inicial lá, aquele período pré-cambriano, né? Depois entra, só voltar aqui para vocês verem, né? A era paleozoica aí seria dentro da visão de Kardec, né? Seria ali o período de transição, né? A mesozoica seria o secundário, né? O terciário está lá, terciário, e o quaternário seria então o diluviano e o pós-diluviano. Eu cheguei a fazer um gráfico melhor, mas não, meus conhecimentos de PowerPoint ainda não atingiram esse nível de perfeição. Eu não consegui de jeito nenhum botar uma tabela do Word dentro do PowerPoint. Tinha que fazer a tabela de novo. Aí eu desisti. Aí não ia dar tempo. Mas eu ainda vou aprender. Na próxima vez que eu falar sobre esse tema, eu já botei a tabela aí dentro. Quem quiser depois ver a tabela, eu trouxe isso aqui, ó. Fiz uma tabelinha aqui, ó. Fazendo a correspondência. Então, pode deixar a parte, a minha ficou melhor do que essa que eu consegui botar aí. Mas não deu para não deu para colocar, paciência. Vamos deixar para a próxima. Olha, esse era o espaço que eu ia botar a tabela, tá vendo? Furou. A era arqueozoica, pois é, não deu para botar, Marilda. A era arqueozoica, pelo menos nos seus primeiros 2 bilhões de anos, era o caos. É aquele período, aquela era mais antiga, né? Admite-se que as primeiras manifestações de vida vegetal e algumas poucas de vida animal tenham ocorrido no período pré-cambriano, ou seja, na última etapa da era arqueozoica. Quem quiser saber o desdobramento do que aconteceu em cada uma dessas eras, cada um desses períodos, é só estudar a Gênese. Capítulo 7 da Gênese. Kardec detalha realmente com riqueza o que foi acontecendo em cada um desses períodos. É muito legal. Quem tem atração por esse tipo de assunto, vocês já perceberam que eu tenho, né? Vão ver que é muito legal. Kardec vai detalhando o surgimento, né, de cada ser vivo em cada um desses períodos e até anteriormente aos seres vivos, né, o aparecimento, as condições do planeta naquele momento, daqueles princípios. Muito legal. Então, os espíritos disseram que pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Quer dizer, por isso eles disseram isso, né? Porque aos pouquinhos é que foi se organizando, né, o planeta. Aos pouquinhos é que o planeta foi tomando a configuração que tem hoje, né? Aquele planeta inicial, aquela massa incandescente, inicialmente não tinha condições de vida de espécie alguma, né? Havia gases venenosos que não permitiriam qualquer tipo de vida, né? Tudo incandescente. Aos poucos a Terra foi se resfriando, houve o aparecimento dos oceanos mais tarde, e aí então as condições foram surgindo, foram se formando, né? Então a vida foi aparecendo na Terra à medida que a evolução geológica permitiu o surgimento das diferentes espécies apropriadas ao estado do globo. As espécies, por sua vez, também foram evoluindo ao longo das eras, apresentando inicialmente formas mais grosseiras que se foram definindo, aprimorando no decorrer dos milênios. O que houve? O treco em isso. Ah, tá aí. Esse aí foi um gráfico que a gente conseguiu, mostrando aí, né, o tipo de vida, como foi na era pré-cambriana, né? Era aqueles seres vivos unicelulares, né? Na área paleozoica nós já temos ali um protozoário ali em cima, já temos uma baratinha ali embaixo, olha lá, que é dessa época,
Paleozoica, respeito com as baratas, porque elas são antigas pra caramba, né? Na era Mesozoica, nós vamos ter lá, então, os dinossauros, né? Vamos ter, portanto, já começamos a ter ali os ratinhos, apareceu um ratinho ali também, alguns pássaros. A vida vai evoluindo à proporção que as condições do planeta vão dando condições. Na era Cenozoica é que nós vamos aparecer lá, olha, nós tínhamos mais ou menos aquela aparência ali, ó, lança na mão, né? Uma pele pendurada no ombro, né? E na mão esquerda que está abaixada ali, ele devia estar segurando o cabelo da mulher ali, que ele estava arrastando ali, né? Só para mexer com as mulheres aí, viu, Marilda? As eras paleozoica, primária e mesozoica secundária, bem como a maior parte da cenozoica, serve de campo para contínuas transformações, né? O estado do globo, quer dizer, não é só a aparência dos seres vivos que vão mudando a partir com essa evolução do mundo, né? A própria aparência do globo vai mudando, né? A própria aparência do planeta. Nós temos aqui, acho que eu coloquei, olha aí, aparência aí, ó. Na era paleozoica, lá no cantinho, vocês vão ver lá que os continentes estavam praticamente todos juntos, né? Tinha lá um continente chamado de Pangeia, aparece lá, ó. Aí depois, os continentes começam a se separar, vão tomando configurações, até que na era cenozoica, eles têm a configuração que nós conhecemos hoje, né? Então a própria aparência do globo foi se alterando, né, ao longo de toda essa etapa evolutiva pela qual nós passamos, né? Ocorreram grandes dilúvios, erupções vulcânicas, camadas geológicas sedimentam-se após os múltiplos movimentos de acomodação, até atingirem relativa estabilidade e equilíbrio. O Kardec, ele enfoca isso muito bem. É que eu me fixei mais no Livro dos Espíritos, mas no livro A Gênese, se fosse enveredar pela Gênese, a gente ia ficar conversando aqui umas 2 noites aqui, né? E aí ninguém ia aguentar. Então, é preferível a gente ficar só no Livro dos Espíritos e estimular vocês a lerem a Gênese. Kardec mostra, né? Aquele momento em que aquela camada da Terra começa a se resfriar, né? Porque era uma bola incandescente. Aí começa a haver o resfriamento. Mas dentro da Terra continua incandescente. Aí aquela camada fina, ela de repente cede, e aí começam a haver erupções, começam a haver uma série de movimentações, e aí vão surgindo as montanhas, as cordilheiras, nessa época, portanto, antiga da existência do nosso planeta. A ciência admite que no último dos 5 períodos da era cenozoica ou terciária, o Plioceno, tenham surgido os primeiros antropóides. E o homem? Seria desse mesmo período? Né? Ou só terá surgido no início da era cujo nome dele advém? A antropozoica ou quaternária? Essa é uma dúvida que a ciência carrega até hoje. Será que o homem surgiu na mesma época dos antropóides ou será que surgiu numa outra época? Aí nós vamos nos valer de uma obra, né, que vai esclarecer quanto a essa dúvida científica. É o livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. Lá nas páginas 35 e 36, o André Luiz esclarece que, para alcançar a idade da razão com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado nos seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária. Então o André Luiz vem falar que é na época quaternária, no período quaternário, em que a civilização elementar do sílex denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1,5 bilhão de anos, né? Então passaram-se 1,5 bilhão de anos da formação da Terra até que o homem aparecesse, né, nessa era quaternária, lá, portanto, já no finalzinho dessa evolução. Como a vida surgiu na Terra? Né? É a pergunta, então, que é feita pelo Kardec. Essa é, textualmente, a questão 44 do Livro dos Espíritos. Como é que surgiu a vida na Terra? A gente já sabe quando o homem apareceu na Terra.
Mas como é que apareceu a vida na Terra? Não a vida humana, mas os primeiros seres vivos. Como é que eles apareceram na Terra? Né? O livro A Caminho da Luz fala que num dado momento a Terra estava coberta de uma camada rica em proteínas, em aminoácidos, uma camada, vamos dizer assim, uma camada propícia ao surgimento da vida humana. Mas como é que a vida humana surgiu na Terra? Né? Kardec ainda não sabia lá do livro A Caminho da Luz. E ele estava querendo saber como é que surgiu a vida na Terra. Questão 44. E aí os espíritos respondem: a Terra continha os germes que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. É o que os espíritos respondem. Então, nesse protoplasma aí que Emmanuel chama, já tinha lá os germes necessários. Mas os cientistas também se preocupavam com isso aí. Kardec era cientista. Depois de Kardec, a ciência continua investigando. Na época de Kardec, ficamos aí com a resposta dos espíritos. Mas apareceram dois cientistas, Alexandre Ivanovich Oparin e o geneticista inglês John Haldane, né, na década de 20, e eles vieram fazer algumas pesquisas interessantes. São esses dois aí, ó. O Oparin é o da esquerda e o Haldane o da direita aí. Então eles sustentaram que as moléculas iguais às que se constituem os seres vivos atuais devem ter se formado nas condições características da Terra primitiva. Eram essas as condições. Né? Então, a vida surgiu porque existiam essas condições na Terra no momento em que ela surgiu. A atmosfera composta de vapor d'água, metano, amônia e hidrogênio, gases, né? Ocorrência de constantes e violentas tempestades, após as quais se processava rapidamente a evaporação da maior parte das águas, em virtude da alta temperatura planetária a esse tempo, muitas descargas elétricas, bombardeamento do planeta por radiações ultravioletas e grandes erupções. Né? Se a gente parar para analisar isso aqui, por que eles chegaram a essa conclusão? Por que a atmosfera ela ela era composta de vapor d'água, de todos esses gases? Porque a Terra estava ali, né, resfriando, né? Não havia ainda condições para a vida como a nossa, por exemplo, não tinha condições naquele momento. Mas talvez aqueles organismos unicelulares já pudessem, né, estar sendo preparados para surgir, né? Ocorrência de violentas tempestades, né? Porque aquele vapor quente havia a evaporação, ele caiu em forma de chuva, muitas descargas elétricas, em razão de todos dessas condições, e o planeta, por não ter ainda a camada de ozônio, né, não tinha ainda naquela época a camada de ozônio que protege dos raios ultravioletas, tinha, portanto, grande incidência de raios ultravioletas, erupções vulcânicas. Era um momento, portanto, que estava se formando a configuração que hoje nós conhecemos. Essas diferentes fontes de energia, diz lá o Oparin, o Haldane, né? Como calor, radiações ionizantes, energia elétrica, radiações ultravioleta, incidindo sobre as moléculas da atmosfera, causaram as reações químicas que possibilitaram o surgimento da vida na Terra. Esta hipótese... Bom, então essa é a ideia dos dois. Em 1920, Oparin e Haldane, né? 1926, né? Eles chegaram a essa teoria. Em 1953, um outro cientista, Stanley Miller, americano, esse aí, ó, esse aparelhinho aí que vocês estão vendo aí, ó, ele simulou essas condições todas que o Oparin e o Haldane tinham falado lá na década de 20. Né? Conseguiu um aparelho, aquele que apareceu ali na fotografia, no qual colocou hidrogênio, amoníaco e metano e reproduziu no seu interior as condições da Terra primitiva, conseguindo produzir moléculas de aminoácidos idênticas às proteínas que constituem os seres vivos atuais. Então havia ali um embrião para o surgimento dos seres vivos, mas a vida ainda não estava explicada. E aí continua, né? Continuam as pesquisas. Apesar disso, a ciência não consegue ainda explicar o fenômeno da vida, né?
Apesar de tudo isso, a ciência hoje não consegue explicar. A explicação para nós espíritas está no livro A Caminho da Luz, nas páginas 25 e 26. O Emmanuel dá a solução para esse enigma aí, ó. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Né? Então, a vida não existia, mas os espíritos já estavam, né, portanto, trabalhando. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros, né, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos porventura. Né? Quem conhece a obra de André Luiz, quem já leu, por exemplo, Dicionário da Luz, né, que vê o planejamento reencarnatório de um espírito, vai perceber, né, como é que são detalhistas esses arquitetos espirituais aí que realmente se encarregam de fazer com que nós renasçamos aqui no planeta. Né? Lá no livro Missionários da Luz, a gente tem lá a reencarnação do Segismundo, né? E esse espírito Segismundo, os detalhes da sua encarnação, desde o aspecto espiritual até a formação do seu corpo físico, os detalhes para que o corpo físico dele seja adequado às experiências pelas quais ele tem que passar, é uma experiência enriquecedora para nós ler esse livro, né? Que a gente vai aprender a dar mais valor ainda ao nosso corpo do que nós já damos. Porque realmente o trabalho que tiveram os amigos espirituais para encontrar um corpo que fosse adequado às características das nossas experiências, né? As experiências pelas quais nós precisamos passar nessa encarnação. Então, já nessa época, esses arquitetos já estavam ali trabalhando, né, para que essas formas vivas pudessem surgir aqui no planeta. O Emmanuel, portanto, nos revela isso. O que o Emmanuel também coloca, né, que eles estavam preocupados não apenas em fazer surgir formas vivas, né, mas eles tinham um ideal de beleza, formas belas. Por isso que a gente, quando vê aí esses filmes de ficção científica, né, agora está passando aí os Homens de Preto 3, eles têm uma criatividade para colocar ali uns seres. Você não gosta de cinema não, né? Não devem ter visto nem o 1, nem o 2, e não vão ver o 3 também, né? Mas tem umas formas horrendas ali que eles colocam no filme, entendeu? A Guerra dos Mundos, você não vê em cinema, né? Uma porção de filmes de ficção científica. Pô, vou mais antigo aí, o pessoal tem mais idade, de repente... Guerra das Estrelas, pô. Guerra das Estrelas deve ter visto, né? Tem uns seres ali estranhíssimos. Isso aí é uma negação da sabedoria de Deus, porque esses arquitetos espirituais, eles têm preocupação com o belo. O ideal de beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos no que se referia às edificações celulares das origens. Não apenas a forma física, mas a beleza também das nossas constituições celulares, né? É por isso que em todos os tempos a beleza, junto à ordem, constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza foram estudadas e previstas, né, de acordo com as necessidades. A necessidade de cada ser. Outro dia eu estava assistindo um documentário na televisão sobre uma cobra voadora que existe numa região, eu acho que é na Indonésia, né? Bom, uma coisa impressionante, a cobra ela tem uma constituição física adequada à sua sobrevivência, porque se ela não tivesse aquela possibilidade de se sustentar no ar para poder pegar as suas presas, ela não sobreviveria na região onde ela sobrevive, né? Então, para manter o equilíbrio na natureza, né, a cobra ela dá um salto no ar, ela voa. Uma coisa impressionante. Se eu não tivesse visto esse troço na televisão, eu não acreditaria. Ela voa, não sei, eu nunca piso naquele troço. Já pensou a gente andar lá pela Indonésia, uma cobra daquela vir voando na nossa direção, né? Mas ela vai então voando, ela vai se moldando, ela faz com que o seu corpo tome
a forma de uma asa para que ela se sustente no ar e chegue até a presa que ela vai atacar. Um negócio fantástico. Quer dizer, isso faz parte dos planos da criação, né? Isso faz parte. O pessoal já não quer mais ir na Indonésia. Eu não tenho certeza se é na Indonésia, não. Né? Mas certamente é lá naquelas florestas. Ninguém vai andar pelas florestas da Indonésia, né? Dá para passear por lá. Viu, Marilda? Dá para passear por lá. Bom, aí o Emmanuel conclui aí. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares, segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Né? Esse livro A Caminho da Luz foi o único que eu não deu tempo, porque ali a Márcia já estava me dando um cartão amarelo, vermelho. Frânio, vamos chegar atrasado. Não deu tempo de botar a capa. Aí eu trouxe o livro, né? A Caminho da Luz. Mas essa capa é antiga. Quem quiser depois, passe lá na livraria que já tem um com a capa nova lá para vocês. Fala ali, Márcia. Chegamos com 15 minutos de folga, tá vendo? Tinha dado tempo de botar a capa ali para vocês verem. Esclarece ainda que a formação das células primordiais, que verteram da camada de matéria gelatinosa, olha aí, essa camada de matéria gelatinosa é o protoplasma, que envolveram o orbe terrestre em seus mais íntimos contornos, não se dera por acaso. Obedeceu ao comando espiritual dos obreiros do plano extrafísico, sob a orientação de Jesus, o Cristo. Então, meus amigos, toda a formação do planeta, surgimento da vida, tudo aconteceu de acordo com a determinação divina. Né? Nós, portanto, estamos aqui nesse planeta que tem essa aparência, né? Que tem essas características que nós vemos hoje, graças à intervenção pessoal de Jesus, que orientou os amigos espirituais, seus emissários, para que dessa forma, esses arquitetos espirituais, né? Para que dessa forma fosse plasmado o nosso planeta. Né? Emmanuel ainda esclarece que, decorrido muito tempo, os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Né? Isso a ciência hoje é unânime dizer que a vida teria surgido inicialmente no mar. Né? E que milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços de elaboração paciente das formas. Página 27. Então, se vocês pegarem da página 23 a 27 do livro A Caminho da Luz, vocês vão recuperar todos esses textos que eu coloquei aí e mais alguns que eu passei porque não ia dar para ler tudo aqui. Mas aí vem o X da questão, né? A gente já sabe que a vida surgiu a partir, portanto, dessa camada gelatinosa. Né? Mas onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Kardec, de tão curioso, ele chega a ser chato às vezes, né? Onde é que estavam esses elementos orgânicos? Né? Essa é a indagação de Kardec na questão 45. E aí, então, os espíritos vão responder. Aí, ó. Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem existência nova em novo globo. 1857, os espíritos dizendo que achavam-se essas sementes que viriam, portanto, fazer com que surgisse a vida no nosso planeta, em estado fluido no espaço, né? No meio dos espíritos que povoam todo o universo, né? Ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência de novo globo. Vejam, porque no início eu comecei logo dizendo, né, que a doutrina espírita reconhecia que a vida não tinha surgido na Terra. A vida não surgiu na Terra, já existia vida em outros mundos
antes que ela surgisse aqui na Terra. Os Espíritos confirmam isso nessa questão 45. Né? Vamos fixar bem essa resposta aí, porque ela vai ser confirmada pela ciência, como nós vamos ver. Temos assim, segundo os Espíritos, duas fontes de elementos orgânicos fora da Terra, anteriormente à sua formação, e que foram trazidos para ela, quando já o permitia o estado do globo, isto é, suas condições geológicas e ambientais. Quais são essas duas fontes? Ué, cadê as duas fontes? Eu fui para trás, desculpe. É aqui. Então, essas duas fontes ou estavam no espaço, né, onde esses elementos se encontravam, por assim dizer, em forma de fluido, é a resposta da questão, ou estavam em outros planetas. Né? Esses elementos, portanto, que vão semear essa camada gelatinosa, esse protoplasma que estava sobre a camada, a crosta do nosso planeta, ou estavam no espaço, ou estavam em outros planetas. Bom lembrar que a doutrina codificada por Allan Kardec é de 1857, isso é informação de 1857. Bom, ou estava no espaço, ou estava em outro planeta. Um desses aí, ou um outro que a gente não conhece, porque há muitas moradas na casa do Pai. Né? Bom, a essa época, na época de Kardec, 1857, no mundo científico predominava a teoria da geração espontânea, a biogênese. Né? Essa teoria admitia que não sabia como a vida surgia, então admitia que havia geração espontânea. Né? Os seres poderiam surgir espontaneamente. Como hipótese, essa teoria foi contestada experimentalmente em 1688. Ela já havia sido contestada em 1688 pelo italiano Francesco Redi, que provou que as larvas de carne podre se originam de ovos de mosca que nela pousam, e não da carne em estado de putrefação, como sustentavam os adeptos da geração espontânea. Então, o Francesco Redi, em 1688, ele contestou essa teoria. Mas, na época de Kardec, essa contestação não tinha sido comprovada ainda. Esse aí é o italiano aí, Francesco Redi. Cabelo aí pode fazer sucesso. Né? O debate sobre a geração espontânea prolongou-se por mais 2 séculos, até que por volta de 1860 essa teoria caiu definitivamente por terra. Aí alguém vai comprovar. Em virtude de haver Louis Pasteur demonstrado que o aparecimento de micro-organismos resulta única e exclusivamente da contaminação dos tubos de cultura por germes do ar. Desde que seja impedida a entrada destes no recipiente, permanece estéril a solução nutritiva aí contida. É a teoria da biogênese, então. Né? Aí agora a gente sabe por que o leite longa-vida ele não estraga, né? Fica ali dentro um tempão. Porque não se permite a entrada dos organismos que estão no ar, né? naquele frasco, né? Hermeticamente fechado e fechado a vácuo, né? De maneira que não existe ar lá dentro. Né? É por isso também que os alimentos se conservam por mais tempo, né? Na minha época de garoto, a gente, para abrir a tampa do requeijão, a gente tinha que entortar a tampa toda. Agora a gente só tira lá de cima uma camadinha de borracha. Aí o ar entra, não é o ar que sai não, o ar entra, né? E aí então a gente consegue abrir a tampa. É isso. Baseado em Louis Pasteur. Pasteurização do leite vem dele, né? Isso todo mundo já sabe, eu estou chovendo molhado. Olha o Pasteur aí, esse é o homem. Esse homem aí, século XIX, portanto, foi um daqueles espíritos que veio justamente dar um novo direcionamento ao mundo, né? E fazer com que a ciência efetivamente progredisse. Século da ciência, século XIX. Em 1907,
já no século XX, depois dessas discussões científicas sobre a biogênese e a biogênese, quer dizer, a geração espontânea e a biogênese, que foi comprovada pelo Pasteur, o químico sueco Svante Arrhenius, esse que está embaixo, ó, propôs outra teoria fascinante. Eu achei muito legal, por isso que eu botei essa palavra aí. A panspermia. A vida teria vindo do espaço e não da própria Terra. Formas elementares de vida podiam ter viajado de um mundo em mundo através do espaço interestelar. A ficção científica vai ficando cada vez mais próxima da realidade. Na década de 80, o astrônomo inglês Fred Hoyle, que já voltou para o mundo espiritual em 2001, esse aí, ó, elaborou a hipótese que os cometas teriam trazido a vida para o nosso planeta, e por terem condições de provocar o aparecimento dessas sementes. Né? Então o sueco veio e disse que podia ter vindo a vida de outros planetas para cá. E aí esse inglês, né, veio com essa teoria, veio confirmar, né, sustentar essa teoria, dizendo que os cometas é que tinham trazido essas sementes. Vejam como é que as ideias vão progredindo. Francis Crick, professor de pesquisas no Instituto de Salk, prêmio Nobel, numa reportagem publicada no jornal New York Times, né, e reproduzida no Jornal do Brasil, levantou ainda uma outra teoria, a teoria da panspermia direta. A vida teria começado muito mais cedo em algum planeta de um astro distante, confirmando, portanto, uma hipótese levantada lá pelos espíritos, talvez há 8 ou 10 bilhões de anos, dando origem a uma civilização mais adiantada, semelhante à nossa, que seria desenvolvido ao tempo em que a Terra fora formada. Cadê? Fora formada. Eu pulei uma transparência aí. Né? Segundo esta teoria, tais criaturas integrantes dessa civilização talvez acreditassem que a origem da vida por elementos químicos simples fosse muito raro, porque, embora muitos planetas tivessem um caldo orgânico rico, quase todos eram destituídos de vida. Por isso, possivelmente, tenham desenvolvido uma tecnologia para difundir a vida nas vastidões espaciais e semear esses planetas estéreis, inclusive o nosso. Então, a teoria do Crick era de que, vamos dizer, espíritos mais evoluídos, habitantes de outros mundos, né, teriam percebido que haviam vários mundos que não tinham que tinham as condições do nosso, né, o protoplasma, mas que não existia vida. Então teriam desenvolvido uma técnica para semear esse protoplasma, essa panspermia direta aí. Né? Não estou viajando não, pessoal, isso tudo aí é ciência, tá? Devido à possibilidade de uma viagem interespacial para alcançar um planeta, isso é a reportagem do Jornal do Brasil, né, o extinto, pelo menos em papel, Jornal do Brasil. Hoje ele só tem na internet. Devido à possibilidade de uma viagem interespacial para alcançar um planeta adequado à vida durar até milhares de anos, teriam imaginado ser melhor enviar organismos que pudessem sobreviver a uma viagem longa. Para isso, ideais seriam as bactérias, não só por serem fáceis de distribuir, de vingar e de multiplicar-se no oceano primitivo, mas também por poderem ser conservadas quase indefinidamente em temperaturas muito baixas. Essa é a teoria do Crick. Então eles teriam desenvolvido bactérias que pudessem vir semear esses planetas que tinham protoplasma para que neles pudesse surgir a vida. Esse é o homem aí, Crick. Né? Temos assim, de tudo isso que nós falamos, nós ficamos com 3 teorias para o surgimento da vida. A primeira é a mais antiga, né, do Oparin Haldane, segundo a qual a vida teria começado no nosso próprio planeta, vertendo do caldo nutritivo primordial, ou da imensa geleia viscosa, ou ainda do protoplasma de que se revestira a crosta planetária, quer dizer, teria surgido ali espontaneamente, é a ideia de 1920. Segundo,
A teoria da panspermia, a qual propõe que os micro-organismos estariam disseminados no espaço e teriam sido semeados nos planetas, inclusive o nosso, pelos cometas, aquela teoria que a gente viu, né? E a terceira, essa mais ousada aí do Crick, esses micro-organismos, possivelmente bactérias, teriam sido enviados por civilizações semelhantes à nossa, porém mais adiantadas para semear a vida em outros mundos. E aí? Qual é a hipótese que mais atende aos estudos que a doutrina espírita nos proporciona? Hã? Essas três teorias estão em concordância com os ensinamentos espíritas, né? Como se vê no Livro dos Espíritos, questões 44 e 45. Isso não significa que estejam, vamos ser cautelosos, né? Isso seja absolutamente correta, né? A ciência está em evolução. Mas vocês se lembram, aquela questão 44, vamos voltar nela lá rapidinho? Olha ela aí. Achavam-se, por assim dizer, diziam os espíritos, em estado fluido no espaço, né? No meio dos espíritos. Aquela segunda teoria, né? Teriam sido disseminadas por cometas. Ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começar a existência em novo globo. Quer dizer, para serem direcionadas para cá, por essas sociedades mais evoluídas, que teriam semeado no nosso planeta. A ciência continua evoluindo, mas o interessante é a gente mostrar a correspondência da doutrina espírita de 1857 com tudo aquilo que a ciência até o momento pesquisou, né? Bom, no Livro dos Espíritos, essa parte de origem da vida encerra-se aí. Mas também pediram que eu falasse sobre a raça adâmica, né? Sobre Adão e a raça adâmica. Então, essa é uma representação da raça adâmica, né? Povoamento da Terra, Adão. São só duas perguntas que o Livro dos Espíritos coloca para nós. A questão 50, né? Adão não foi o primeiro homem que surgiu na Terra, nem constituiu com Eva o único casal a povoar o nosso planeta, o que seria impossível, né? Então, nós hoje sabemos, através do livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, que Adão, na verdade, é uma representação, né, de uma raça, a chamada raça adâmica, né? Na questão 51, Adão teria vivido realmente há cerca de 4.000 anos antes do Cristo, conforme os nossos cálculos tradicionais. Nesse aspecto aí, o Livro dos Espíritos é bastante cauteloso. Kardec é que arrisca um pouquinho mais. Kardec diz aí, na nota 51, o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a algum dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente a povoam, né? Então Kardec, né, por não conhecer pelo menos por não explicar aqui no Livro dos Espíritos a raça adâmica, mas na Gênesis ele vai explicar, né, em 1868, aqui ele apenas se inclina por aceitar que Adão tivesse sido alguém que teria sobrevivido ao chamado dilúvio. Que o dilúvio bíblico, na verdade, não foi um dilúvio que ocorreu por toda a terra. O dilúvio bíblico foi um dilúvio de uma região, né? E Adão, portanto, seria um sobrevivente desse dilúvio naquela região, né? Então essa é a ideia que Kardec passa para nós aí. A lei da natureza se opõe a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. 4.000 anos antes de Cristo, de um casal só, Adão e Eva, chegarmos à população que nós temos hoje na Terra, seria impossível, né?
espalhada por todo o planeta, muitos com mais razão consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. A informação de Kardec no Livro dos Espíritos é essa, mas em A Gênese ele vai avançar, capítulo 11. Em A Gênese ele consolida essa opinião. E aí ele diz, apresenta a figura de Adão como sendo a personificação de uma raça, a raça adâmica, constituída por espíritos proscritos, né? Que foram exilados para a terra já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância, que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes luzes de uma inteligência desenvolvida. Está no item 45 do capítulo 11 de A Gênese, né? Então, Kardec então conclui justamente que Adão é a personificação de uma raça, é uma alegoria, né? A raça adâmica. E Emmanuel vai confirmar isso com riqueza de detalhes no livro A Caminho da Luz, né? Na página 34, né? Ele, inclusive, o Emmanuel vai dizer o lugar de onde vieram esses espíritos proscritos, né? Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, né? Um dos mundos de Capela, né? Que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Então, o mundo, esse orbe lá de Capela, né? Ele chegou a um ponto de avanço material muito grande, né? Mas também de avanço moral, e aqueles que não conseguiram acompanhar o avanço moral, que praticamente se espalhou pelo mundo, né? Não tiveram condições vibratórias de permanecer no mundo, né? É o que deve ter, o que está por acontecer aqui na Terra, né? Nós sabemos, por informações dos espíritos, que a Terra está no momento de transição do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Essa transição já vem ocorrendo aí durante todo o século XX e agora durante o século XXI. Ela já começou, não tem data para acabar, ela está ocorrendo. Os espíritos que estão conseguindo se afinizar vibratoriamente com a Terra vão continuar encarnando na Terra. Aqueles que se mostrarem sem afinidade vibratória com o planeta não vão ter condições de encarnar aqui. E vão então serem levados, né, ser atraídos por um outro mundo, um mundo ainda em fase de expiações e provas, ou passando de mundo primitivo para expiações e provas, e lá vão, portanto, ter que fazer, né, a sua evolução espiritual. Como estes espíritos proscritos lá do orbe de Capela vieram aqui para a Terra e deram um impulso grandioso, né, não apenas no campo da ciência, mas também no próprio campo do aperfeiçoamento dos nossos corpos físicos, né? Esse povo veio, porque nós sabemos que os corpos físicos são moldados a partir do nosso perispírito. Então esse povo veio e também contribuiu para que houvesse o aprimoramento do corpo físico que hoje nós temos, né? Então isso tudo que a gente procura falar aí, a gente transcreve Emmanuel, né? Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos, cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alija daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberam então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores, né? Então, assim como a Terra recebeu os exilados do orbe de Capela, algum mundo certamente já está recebendo
exilados da terra, né? Algum mundo já está. Isso é um processo que já está ocorrendo, gente, né? Não adianta a gente ficar achando que isso vai acontecer num momento assim, mas vocês estão vendo que as coisas vão acontecendo ao longo dos séculos. Então o processo já está em andamento. Muitos espíritos já não estão tendo mais condições de encarnar na Terra. É o que nos informam os espíritos, né? Já estão sendo levados para este outro mundo, né? O pessoal gostava de falar isso na época de planeta chupão. Não existe planeta chupão. O que existe é justamente isso, né? O espírito não tem condição, hein? Então, em 60 o Chico já falava. O planeta chupão é esse planeta que tem condições de receber esses espíritos ainda involuídos espiritualmente. Não é isso? É por aí. Mas nada que é isso, pessoal. Isso aí serve para a gente perseverar, cada um de nós, nos respectivos propósitos, e nos melhorarmos, né? E para isso a gente precisa não desistir, né? A gente precisa vencer todas as dificuldades que se apresentam para nós, para que a gente prossiga no nosso progresso. Então a mensagem é de irmão José: não desistas. No justo instante em que perdeste a calma, abriste mão da vitória que estavas prestes a conquistar. No exato momento em que desististe do diálogo, quase já convencias o amigo que desde muito aconselhavas a mudança de vida. No minuto que deixaste de vigiar, cedendo à nociva influência dos próprios pensamentos, caíste de considerável altura, rolando precipício abaixo. Quando deliberaste não mais continuar no cumprimento do dever, talvez te encontrasses a um só passo de concluir a tarefa que te fora confiada. Quando deliberaste não mais continuar no cumprimento do dever, repetindo, né? Talvez te encontrasses a um só passo de concluir a tarefa que te fora confiada. Todas as vezes, pois, em que estiveres a ponto de ceder ao cansaço ou de acatar as sugestões do desânimo, pondera que com um pouco mais de determinação e coragem, o seu laborioso esforço há de ser plenamente recompensado, né? Essa mensagem, portanto, é para atenuar um pouco aí o impacto que o estudo possa ter trazido a alguns, né? Porque a gente não pode desanimar. As dificuldades são essas, nós estamos em progresso. Quantas encarnações ainda vamos precisar para chegar até a condição espiritual máxima que o Livro dos Espíritos nos apresenta, que é de espíritos puros, mas nós não podemos desanimar, né? Nem ficar preocupados se nós vamos ser atraídos para um outro planeta e vamos fazer parte dessa raça de exilados, ou se vamos continuar aqui na Terra. O importante é fazermos o que estiver ao nosso alcance, o melhor ao nosso alcance. E isso tem certeza que nós estamos fazendo. As condições nos estão sendo dadas, né? Estamos aqui numa casa espírita, conhecedores da reencarnação, conhecedores de todo o processo de evolução a que estamos submetidos. É questão de perseverarmos, de não desistirmos, como diz a mensagem. Vamos, portanto, ter fé e caminhar. Estamos sendo ajudados. Muita paz para todos, que o Senhor continue nos ajudando.